Olá, então na última aula eu falei um pouco do reino Plantae, né, na parte de botânica, que eu classifiquei como botânica 1, né, que é as criptógamas. Então as criptógamas são parte do reino Plantae que estuda as plantas sem gametas visíveis, sem gametas aparentes, né? É justamente isso que significa criptógamo. E hoje, na aula de hoje, eu vou estar falando das fanerógamas, né? E são as plantas com semente visível, né? São as plantas com semente propriamente dito. Então, né, uma diferença básica entre elas é justamente lá o gameta masculino. O gameta masculino das criptógamas é justamente que o anterozoide ele é um gameta móvel, ele tem flagelo e depende exclusivamente da água, né, na sua reprodução. Então as criptógamas depende da água na reprodução. E as fanerógamas elas independem da água na sua reprodução. Logicamente que toda planta ela basicamente de água, então necessita de água na sua sobrevivência, mas pelo menos na parte reprodutiva, né, as criptógamas elas necessitam de água na sua reprodução. Então necessita de água para que os anterozoides eles saiam nadando até a osfera, o órgão feminino reprodutor. Então a fanerogama eles têm gametas imóveis e é chamado de grão de pólen. Vou passar aqui até chegar na gimnosperma. Então a gimnosperma, gimnos significa nu, esperma significa semente. Então gimnosperma significa de maneira geral plantas com semente nuas, né? Isso porque as gimnospermas são plantas que não possuem, né, fruto. Então essa é a referência de semente nua, porque nenhuma gimnosperma apresenta fruto. Então ele não apresenta aquela camada de carboidrato, aquele açúcar, né, frutose em geral, que protege e oferece às plantas oferece aos disseminadores de semente, né? Então, na verdade, né, o fruto ele serve como um disseminador de semente. Ele ajuda, né, a algumas angiospermas, né, que é a evolução das gimnospermas, vamos dizer assim, a atrair disseminadores. Então, alguns seres vivos, né, eles vão em busca do fruto, né, e acaba pegando esse fruto e disseminando essa semente para longe. Então, é para isso que serve, na verdade, o fruto, né, para ajudar na disseminação. A sua camada, além de proteger também a semente, né, o fruto, ele protege a semente e também, né, oferece frutose, né, que é um tipo de carboidrato que é um atrativo para os disseminadores. Os disseminadores eles vão em busca desse fruto e acaba, né, depois de consumir o fruto, ele acaba espalhando a semente dessa árvore ou dessa planta, na verdade. Então, a gimnosperma ele não tem esse mecanismo, né? Então, são sementes nuas. Então, esse é o significado de gimnosperma. E, como exemplar das gimnospermas, a gente tem os pinheiros do Paraná, que é encontrado na região sul do país, sudeste e sul, principalmente na região do Paraná e na região do sul de São Paulo, né? Então, as matas das araucárias ela é endêmica dessa região, né, do sul de São Paulo e norte do Paraná. E as coníferas, a floresta de coníferas. A floresta de coníferas são as florestas lá nas zonas temperadas e árticas,
daquelas árvores denominadas pinhos. Logicamente que aqui no Brasil existe, né, algumas espécies de pinhos, né, a gente consegue encontrar principalmente algumas florestas plantadas, né, não é endêmica da região, não é endêmica aqui do Brasil, mas elas foram plantadas justamente para a utilização da madeira. Então a gente encontra sim algumas florestas, vamos dizer assim, plantadas, algumas florestas artificiais, justamente para a utilização da madeira. Mas ela não é uma árvore endêmica aqui do Brasil. Então, de maneira geral, né, as gimnospermas foram as primeiras a... Então é bom que vocês lembrem disso, que elas foram as primeiras a independer reprodutivamente, né? Independer reprodutivamente, vou botar uma caneta aqui. Independer reprodutivamente da água, certo? Como eu já tinha dito, logicamente que todo ser vivo ele depende da água. Sem a água não há ser vivo, certo? Basicamente o corpo do ser vivo é composto de água, então ele depende de água. Mas a gimnosperma ela teve um avanço evolutivo, e isso é muito caído no vestibular, no Enem, né? Porque inclusive no Enem do ano passado caiu isso, né? Qual foi a planta que teve um avanço evolutivo? Eu não me engano, eu não me lembro muito, mas basicamente isso, que teve um avanço evolutivo que fez com que ela independesse da água, né, definitivamente da água na sua reprodução. Então, qual era esse tipo de planta, qual era esse tipo de filo? Eram justamente as gimnospermas. Então, volta e meia, né, o Enem ele cobra esse tipo de conhecimento. Então, como eu já tinha dito também, as gimnospermas foram os primeiros a possuir grão de pólen, certo? Então as gimnospermas agora foram as primeiras a deixar de ter anterídeos, deixar de ter gametas masculinos móveis, e agora passou a ter gametas masculinos imóveis. São as primeiras, certo? Isso significa que as angiospermas, que é o filo mais avançado, elas possuem também, né? Também possui grão de pólen, também possui uma reprodução independente da água. E aí eles começaram a produzir, né, um gameta em específico, que são chamados de estróbilos. Esse nome estróbilos é específico dos gimnospermas, certo? Apesar que das plantas angiospermas também possuem grão de pólen, né? Certo? Mas o grão de pólen, o gameta masculino lá nas angiospermas não são chamados de estróbilo, porque na verdade estróbilo é uma estrutura que eu vou mostrar no próximo slide. É uma estrutura, né, em específico da gimnosperma. Então é bom lembrar que quando falar de estróbilo, você já sabe que eu estou falando de gimnosperma. Ouviu a palavra estróbilo, é uma estrutura, né, denominada, né, para as gimnospermas. Então as gimnospermas têm gametas, né, separados, né, regiões onde produz gametas separados, né. Então os estróbilos masculinos e os estróbilos femininos ficam em regiões separadas da planta, certo? A mesma planta ela possui estróbilo masculino e estróbilo feminino, certo? A mesma planta, mas fica em regiões separadas. Não é o que acontece, por exemplo, nas angiospermas. As angiospermas elas possuem flores. Eu gosto de estar fazendo essa comparação para que vocês identifiquem, né? Aprenda de uma maneira geral, melhor também, né? Então eu vou falar um pouco mais da angiosperma, mas fazendo uma prévia, né? Então as angiospermas possuem flores,
as flores têm gameta masculino e gameta feminino numa mesma região. E isso não acontece com a gimnosperma. As gimnospermas, elas possuem gametas masculinos e gametas femininos em regiões diferentes, certo? E um outro avanço, vou estar destacando esses três aqui, ó. Um outro avanço exclusivo das gimnospermas foi justamente a formação do tubo polínico. Então, um tubo polínico, que eu vou estar falando melhor nos próximos slides, foi um avanço exclusivo também da gimnosperma, certo? Então, o tubo polínico, ele é feito, ele é feito mesmo, né? Ele é uma espécie de caminho realizado pelo grão de pólen. O grão de pólen, ele possui uma enzima, né, que ele percorre todo o arqueogônio que protege o gameta feminino. Então vamos botar aqui, vamos supor que aqui é o arqueogônio e aqui está o óvulo, né? Aqui está a oosfera, óvulo, oosfera, célula ovo, é a mesma coisa, certo, gente? Então o grão de pólen, quando cai aqui, ó, certo? Ele começa a fazer, uma enzima começa a fazer um caminho, né? Ele começa a furar esse tubo polínico aqui até chegar aqui, ó. Furar esse arqueogônio até chegar aqui. Esse furo, né, esse caminho, na verdade, é chamado de tubo polínico, certo? Eu vou estar explicando melhor. Então, como eu já tinha dito, as angiospermas ou as gimnospermas são conhecidas como as florestas de coníferos e a floresta de araucária, né, onde estão os pinheiros do Paraná. São as duas árvores mais comuns das representantes do filo gimnosperma. Então agora vamos falar um pouco dos estróbilos, certo? Então presta atenção que às vezes há uma confusão. Então o estróbilo são estruturas dos pinheiros, né, que há um complexo. Então o estróbilo não é apenas um único gameta masculino. O estróbilo é um complexo de gametas masculinos e um complexo de gametas femininos. Então, em determinada região da planta, veja aqui são estróbilos masculinos e aqui é um estróbilo feminino, certo? Então, em determinada região da planta, há um complexo de gametas, certo? Então, cada negocinho desse aqui, ó, é um negocinho desse aqui, ó, nessa imagem aqui, ó. Certo? Aqui é uma imagem ilustrativa, que é uma imagem real. Então, cada negocinho desse aqui é justamente um estróbilo, certo? Então, um estróbilo, ele tem guardado dentro dele várias cápsulazinhas de grão de pólen, vamos dizer assim. Aqui tem várias cápsulazinhas. Então, cada gomozinho desse aqui, veja que parece uns gomos mesmo, né? Cada gomozinho desse aqui, ó, são cápsulas de grão de pólen, certo? Então, todos esses estruturas aqui são cápsulas de grão de pólen. E em determinada época do ano, principalmente com muita ventania, né? Claro que agora não depende são árvores que não dependem da água, mas eles precisam de do vento para poder carregar, disseminar seu grão de pólen. Então, as gimnospermas dependem exclusivamente da ação do vento para poder disseminar, né, para poder disseminar o grão de pólen e fecundar a oosfera, certo? O gameta masculino. Então, em determinada época do ano, quando tiver em período de muita ventania, esses grãos de pólen, eles são eclodidos, eles se partem e são literalmente levados pelo ar. E, né, eles chegam até os estróbilos femininos. Os estróbilos femininos, ele vai dar origem a não é fruto, ele vai dar origem a um complexo de semente chamado pinhão, certo?
Então o pinhão não é um fruto, ele é um complexo de sementes, certo? Veja aqui que ele tem várias, aqui é um pinhão, né? E ele é várias sementezinhas. E cada sementezinha dessa aqui é, na verdade, a fecundação de um grão de pólen e uma oosfera. Então o estróbilo feminino também é um complexo de oosferazinhas. Ele tem várias oosferazinhas. Na verdade, ele tem vários arqueogônios, né? E dentro desses arqueogônios tem vários óvulos, né? E cada grão de pólen que fecundou um óvulo nasce, né, uma semente. Então, uma sementezinha dessa aqui é uma fecundação de um grão de pólen com uma oosfera, já que os dois são complexos, né? Então, ao estróbilo feminino ele vai dar origem ao pinhão, né? E o pinhão nada mais é que uma estrutura onde tem várias sementes, né, unidas, né? Então o pinhão é várias sementes unidas, e essas sementes só foram originadas porque foram fecundadas. Então a semente nada mais é que a fecundação, né? Na verdade ele é um embrião da planta, né? Então antecipando então o próximo assunto, o próximo slide, o pinhão ele é o pinhão ele é um complexo de semente, e cada semente dessas aqui é um embrião, é um zigoto da planta. Então posso dizer que o pinhão ele é um complexo de zigoto, um complexo de embriões, certo? Das gimnospermas. Então o tubo polínico, como eu já tinha dito, antecipei para vocês, né? É justamente, eu vou mostrar ele aqui, olha ele fazendo aqui, o grão de pólen ele cai aqui e o tubo polínico ele vai sendo formado, né? O grão de pólen ele vai fazendo esse caminho até chegar à célula, ou na ovocélula, ou ovocélula, novamente, ovocélula, óvulo, oosfera, são sinônimos para esse gameta feminino aqui. Então veja aqui tem um arqueogônio, né, essa estrutura que protege o gameta feminino. Então arqueogônio é essa estrutura que protege o gameta feminino. O grão de pólen ao cair aqui, ele vai fazendo esse tubo polínico, ele vai fazendo esse caminho aqui, né, literalmente caminho, né, através de uma enzima composta em cada grão de pólen. Ele vai fazendo esse caminho até chegar à oosfera. Quando ele chega à oosfera, né, lembre-se que ele é igual basicamente ao gameta. Ele é basicamente igual ao gameta masculino. A fecundação é basicamente igual à fecundação dos seres humanos, por exemplo, né, que apenas um gameta pode fecundar o óvulo, certo? Ou seja, se cair 2 grãos de pólen, ou 3 ou 4, enfim, só o grão de pólen que for mais rápido do que conseguir fazer o tubo polínico com mais rapidez e chegar aqui, ele vai ganhar, né? Automaticamente, quando o grão de pólen chega aqui que fecunda o óvulo se fecha, e ele também fecha o arqueogônio. Ele literalmente fecha esse arqueogônio, impedindo qualquer outro grão de pólen a fecundar ou tentar adentrar o óvulo também, né? Então ele não só fecha, ele só não impermeabiliza o óvulo, mas também ele fecha o arqueogônio. E aí vem o ciclo reprodutivo das gimnospermas, que é sem segredo algum, vamos dizer assim, já que eu já expliquei basicamente, né, como parte do ciclo reprodutivo, quando eu falei lá do pinhão. Então, as plantas, né, veja que a gimnosperma, ele pode, vamos dizer assim, né, a reprodução pode ocorrer numa mesma planta, vamos dizer assim, ou em plantas diferentes.
né? Então o grão de pólen do estróbilo masculino, ele pode cair no estróbilo feminino e aí ocorrer, né, vamos dizer, uma autofecundação, certo? Mas também o estróbilo masculino, ele pode ser carregado pelo vento e cair em uma outra planta e ocorrendo uma fecundação sexuada, certo? Então pode ocorrer de forma sexuada e de forma sexuada, mas tudo depende da ação do vento, certo? Então, geralmente, né, isso é um mecanismo de defesa mesmo, para que não ocorra uma autofecundação, mas geralmente os estróbilos femininos, eles ficam contra o vento, né? Eles ficam na frente e os estróbilos masculinos, eles ficam a favor do vento, justamente para que o estróbilo masculino, ele não venha a fecundar a própria planta, né? Isso é um mecanismo de defesa das coníferas. Então os estróbilos femininos, eles ficam em uma posição estratégica, vamos dizer assim. Então os grãos de pólen, né, que estão nesse complexo chamado estróbilo, caem num outro complexo chamado estróbilo feminino. A fecundação, da fecundação origina um zigoto, origina um embrião. Que embrião é esse? É justamente a semente do peão, né? A semente do peão, ele vai cair no solo e vai dar origem a uma árvore adulta, né? Lembre-se que o grão de pólen, ao cair lá no arqueogônio, ele vai fazer o tubo polínico. O tubo polínico, ele vai emitir uma enzima que vai adentrar o arqueogônio e vai polinizar o óvulo, né? Então essa semente vai cair, vai germinar, formar uma planta nova, e essa planta nova vai se tornar adulta, sexualmente reprodutiva, e aí volta o ciclo. E agora eu vou falar um pouco das angiospermas, né? Das plantas mais avançadas do nosso planeta, vamos dizer assim, né? Então, as angiospermas são as plantas mais evoluídas dentro do reino plantae, certo? São as plantas com mais adaptada, mais características adaptadas dentro do reino plantae, certo? Então, elas são tão adaptadas a viver em várias regiões que, né, a maioria das plantas, vamos dizer, 95% das plantas existentes no planeta são angiospermas, certo? Para você ver que o filo angiosperma é um filo bem amplo, bem abrangente, certo? Então 95% das plantas existentes no planeta são angiospermas. Então elas são bem adaptadas. Existem angiospermas que podem viver de lugares árticos a lugares desérticos, né? Então elas são, enfim, são bem evoluídas mesmo, certo? Agora, o termo angiosperma é um termo, né, na minha humilde opinião, é um termo dado equivocadamente. Por quê, professor? Porque do grego, anjo significa urna ou bolsa, né? Então é algo que guarda. Guarda o quê? Espermas, semente. Esperma significa semente. Então, angiosperma significa bolsa ou amuleto que guarda a semente. Isso em referência justamente ao fruto. Qual é o amuleto que guarda a semente? É justamente o fruto, a bolsa que guarda a semente ao fruto. E assim, e qual é o erro disso? Muitos. Porque lógico que toda planta que possui fruto é uma angiosperma, mas nem toda angiosperma possui fruto. Então, para ser mais exato, todas as angiospermas possuem flores. Então, isso é até uma pegadinha. Então, ele gosta de utilizar
o próprio termo angiosperma vai fazer uma pegadinha com o aluno, com o candidato lá do vestibular. Então todos, o nome angiosperma significa urna, bolsa, bolsa, né, esperma, sementes. Então significa que toda angiosperma possui fruto, e o fruto é justamente a bolsa que guarda a semente. Sim, o fruto é realmente a bolsa, né, que guarda, né, a semente. É uma analogia justamente ao fruto. Mas nem toda angiosperma possui fruto. Na verdade, toda angiosperma possui flores e não fruto. Então, na minha humilde opinião, angiosperma é um termo utilizado de maneira equivocada. Deveria ser algo do tipo possuidores, né? Uma palavra em grego ou em latim, que significasse possuidores de flores ou algo do tipo, certo? Justamente porque são plantas que possuem flores. Todas as angiospermas possuem flores, mas nem todas as angiospermas possuem fruto. Logicamente que todas as plantas que possuem frutos são angiospermas. E aí vamos falar um pouco do sistema reprodutivo das angiospermas, certo? Então, angiosperma de maneira geral, elas são diferenciadas, né? E elas são diferenciadas basicamente, quando eu estou falando de sistema reprodutor, a angiosperma ela é basicamente diferenciada de todas as outras plantas. Primeiro, né, e mais importante, é justamente a presença da flor. Então a flor nada mais é que um complexo reprodutivo, certo? Na flor a gente vai encontrar, né, em uma mesma flor a gente vai encontrar órgãos masculinos e órgãos femininos, certo? Então veja aqui que isso aqui é uma flor, é um lírio, né? Aqui na imagem, e você vai ver claramente uma estrutura pretinha aqui, marrom, sei lá que cor é isso aqui, né? Nessa flor vermelha. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de androceu, certo? Essa estrutura aqui, ó, onde tem esses negocinhos, esses aqui, se chama androceu. O androceu, ele é formado por 3 partes, né? Então, duas partes. 3 partes é o gineceu. O androceu é formado por 3 partes: a antera e o filete. O filete nada mais é que a artes, né? O pedestal que segura a antera. A antera é justamente essa partinha marrom. E o filete é essa parte que segura a antera. E a antera é o que, professor? A antera é justamente uma cápsula, né? Que estão grudados, né? Não é bem uma cápsula, é uma estrutura onde estão grudadas, né? Aderidas os grãos de pólen. Então, os grãos de pólen eles ficam aderidos nessa estrutura chamada antera, né? Não funciona como se fosse uma cápsula, porque ele não explode. Ela fica aderida, fica grudadinha na antera, fica grudadinha nesse pedestal, nessa haste, né? E aqui no meio, né, geralmente os órgãos masculinos ele tem vários. Veja que tem vários aqui, 1, 2, 3, 6, né? Só que o órgão feminino ele só tem um. Então cada flor só pode ter, cada flor ele tem vários grãos de pólen, mas só tem, na verdade ele tem vários grãos de pólen, ele tem um ovário. O ovário ele tem realmente vários óvulos, certo? Um único ovário ele pode ter vários óvulos, certo? Muito embora cada flor nasça, geralmente, né? Tem plantas que nascem um cacho de fruto, outras, né, nasce apenas uma única semente. Aí depende da planta, né? O ovário ele pode ter vários óvulos ou apenas um óvulo. Aí depende também da planta. Então, mas geralmente elas têm um ovário com um complexo de óvulos, certo? Então aqui na estrutura final ele tem um complexo de óvulos, mas ele é apenas
arqueogônio. Então o arqueogônio, né, é bom deixar frisado aqui que arqueogônio nada mais é que é o gineceu. É porque nas angiospermas os autores não gostam de chamar de arqueogônio. Então chama agora o arqueogônio de gineceu. Então o gineceu é basicamente o arqueogônio. Então veja que as angiospermas ele tem vários androceus, mas só tem um gineceu, certo? Mas dentro do gineceu, logicamente, tem um ovário com vários óvulos. E é justamente isso, né? Então, por que as plantas produzem flores? Qual é a função da flor dentro da planta? Então, a primeira é que a própria flor ele é um atrativo só pela sua coloração, né? Você vê que a coloração, existe flores lindas, de vermelhas, amarelas, e isso chama a atenção não só do ser humano, mas chama a atenção de outros seres, né? A cor viva já é um atrativo para outros organismos, né? Que se sente atraído e curioso, certo? Então a própria cor já é um atrativo. E o segundo atrativo, e mais importante, é o próprio carboidrato que tem dentro do gineceu. Então, no final do gineceu, né? Então, vamos falar um pouco agora do gineceu. O gineceu, na verdade, ele é composto, né, do estigma, que parece esse bicozinho aqui, ó. O estigma geralmente ele parece um bico, parece uma boca parecendo uma boca beijando, assim, uma boquinha. Veja que ele tem formato de uma boca, eu não sei se você comparar mesmo com a boca. Então essa estruturinha aqui, ó, não parece um biquinho, uma boca parece dando aqueles, enfim, uma boquinha beijando. E aqui tem o canal que a gente chama de estilete, e no final do estilete, né, tem o ovário. Então estigma, essa boquinha aqui que eu vou até circular logo aqui, ó. Estigma é justamente essa parte, essa boquinha aqui, aonde vai ficar aderido os grãos de pólen. Então os grãos de pólen vão ficar aderidos aqui no estigma, né? Os grãos de pólen vai ficar aqui no estigma. Aí vem o estilete, que é esse canal todo aqui que protege o ovário. Então o estilete é esse canal todo aqui que protege o ovário. E o ovário é justamente onde está guardado os óvulos, certo? Lembre-se que cada grão de pólen ele fecunda apenas um óvulo. Então, nesse caso aqui, vários grãos de pólen podem fecundar vários óvulos diferentes, mas um único grão de pólen só fecunda um único óvulo, certo? Mas já que tem vários óvulos, né, os grãos de pólen ele tem a oportunidade de fecundar fecundar várias vezes essa mesma flor, certo? Então, uma outra característica aqui dessa planta é justamente a capacidade rápida de fazer autofecundação. Pense que se um exemplar da mesma planta estiver muito longe, plantas, por exemplo, do deserto, que o seu exemplar está muito longe, né? Como é que essas plantas iriam se reproduzir? Será que o polinizador conseguiria, né? Alguns polinizadores conseguem, justo, e até fazem isso, mas na falta de um polinizador eficiente que consiga andar vários quilômetros com grão de pólen, certo? Geralmente os polinizadores das angiospermas são insetos, né? Então, eles são disseminadores, né? Polinizadores são justamente os disseminadores do grão de pólen. Então, alguns insetos, né? Na verdade, a maioria dos polinizadores são insetos, né? Então, os insetos, eles posam aqui no androceu, né? E acaba levando, ele tem contato com o androceu, já que o grão de pólen ele é pegajoso, o grão de pólen adere no polinizador. E o polinizador ele vem e pousa aqui em cima do estigma,
Mas por que ele posa em cima do estigma? Ele posa para poder pegar uma estrutura que está aqui dentro. Aqui não tem dizendo, mas aqui dentro tem uma estrutura que é um carboidrato, é um açúcar, né? Muito, vamos dizer assim, muito desejável pelos polinizadores. Então os polinizadores eles vêm até as flores muitas vezes em busca desse néctar, né? Esse carboidrato é chamado de néctar. Então eles vêm em busca desse néctar, né? Eles enfiam a linguinha aqui, ó, dentro desse estigma, capta esse néctar e vai embora. Mas antes de ele pousar nesse estigma, ele já teve contato com o androceu. No início que ele teve contato no androceu, o grão de pólen foi carregado junto ao corpo do polinizador. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma abelha com vários grãos de pólen aderidos neles. Mas enfim, a abelha é um dos melhores polinizadores que tem, né? Justamente porque são insetos de rápida disseminação e que utiliza justamente o néctar para a formação do mel. Enfim, imagine você que uma determinada planta ela dependa de uma abelha para poder fazer a polinização, certo? E essa determinada abelha, por motivos N, foi dizimada daquela região. Como é que essa planta iria fazer a reprodução? Ia ser meio que impossível, né? Se elas dependessem basicamente de um polinizador. Então, na ausência de um polinizador, ou na verdade, ou talvez, né? Na verdade, ou também, vamos dizer assim, na falta de um parceiro próximo, da mesma espécie próximo, as plantas, as angiospermas, elas são capazes de autofecundar de uma maneira mais rápida, por exemplo, que as gimnospermas, né? Que não possui os órgãos masculinos e femininos em uma mesma estrutura. Então, aqui é mais rápido que ela consiga fazer essa autofecundação, certo? Então, na ausência de polinizador ou na ausência de uma planta, de um parceiro da mesma espécie próximo, ela se autofecunda, certo? E agora vamos falar um pouco de cada estrutura da flor. Veja que flor parece simples, mas é um complexo de coisas, né? Tem várias coisas, várias informações dentro de uma mesma flor, certo? Então, posso dizer sim, com toda certeza, que é a estrutura mais importante das angiospermas, né? A flor e justamente a semente. Então, a flor, né, ela é dividida em várias estruturas, vamos dizer assim, né? Então, a flor ela tem o pedicelo, que é o receptáculo, o cálice, a corola, o estame e o gineceu, certo? Então, a gente já falou um pouco do gineceu, que é o órgão feminino, e já falou um pouco do androceu, que é o órgão masculino. Agora vamos falar um pouco do cálice, da corola e já falei, né? E do receptáculo. Então, vamos lá, né? Então, o receptáculo, vou falar do receptáculo, é justamente aquela estrutura que aqui chamado de pendúculo, né? Receptáculo ou pendúculo é justamente a estrutura, né, que sustenta a flor, né? Então, o receptáculo é aquela parte, vamos dizer, aquele galinho que sustenta a flor, certo? E aí vem o cálice. O cálice, ele é o complexo de sépalas.
sépalas e pétalas são diferentes, certo, gente? A sépala geralmente ela tem a cor verde, a cor característica da folha. Não significa que elas são todas, as sépalas são verdes, certo? Mas em sua maioria as sépalas ela tem cor verde, a cor característica da folha, né? A cor característica da planta, basicamente, propriamente dito, certo? Então, as sépalas é aquela estrutura que está que a flor está montada, vamos dizer assim. Então, a corola, né? A corola nada mais, a corola não, o cálice é justamente, né? Por isso que se chama cálice, é uma estrutura que sustenta as pétalas, certo? Então, o cálice é um conjunto de sépalas e as sépalas são justamente o que sustenta as pétalas. É da onde as pétalas ela deriva, né? Isso significa dizer que se você tirar uma sépala, você também tira a pétala. Se você arrancar a sépala, você vai retirar basicamente a pétala também, porque a sépala é a parte que sustenta a pétala. E a pétala são justamente essas estruturas aqui, ó. É cada estruturazinha dessa da flor, certo? Existem as pétalas compostas, né? Que não dá esse formato, né? São as pétalas unidas, mas em sua maioria as pétalas elas são simples, né? E podem ter plantas com 5 sépalas. O girassol, por exemplo, tem milhares não, mas centenas de pétalas, certo? É importante dizer que para cada uma pétala eu tenho uma sépala, certo? Para cada uma pétala eu tenho uma sépala, certo? Então a sépala, o conjunto de sépala forma o cálice. E o cálice é justamente a estrutura que sustenta, né, que abriga, o nome é abriga as pétalas. E as pétalas são justamente as de cores diferentes, geralmente elas têm cores diferentes das sépalas, né? Cores atrativas, e são, né, propriamente dito a flor. Então é bom até que vocês gravem, né? Cálice, conjunto de sépala. Lembre-se que o cálice tem aquele formato, né? Peraí, deixa eu pegar aqui. Vou voltar aqui, ó. Cálice, aquele formato assim, né? Então não tem como formato assim, onde é justamente onde vai abrigar a corola, que é o conjunto de pétalas. Então o conjunto de pétalas forma a corola e o conjunto de sépalas forma o cálice. É para vocês não confundirem, né? E aí vem o fruto, certo? Lembre-se que o fruto ele é uma estrutura que não é presente em todas as angiospermas, certo? Mas o fruto nada mais é que um atrativo aos disseminadores, né? Os disseminadores das sementes. Então os disseminadores eles vão em busca às vezes, né, da sua alimentação. Então o fruto ele serve de alimento para várias espécies. Então as espécies vão em busca desse fruto, mas dentro desse fruto tem a semente, né? E essa semente ela vai ser dispersada, né? Geralmente os animais que estão em busca do fruto eles não comem a semente. Então essa semente ele vai ser dispersada, né, para outros lugares, o que vai dar um avanço evolutivo, vamos dizer assim, né? Vai permitir um avanço evolutivo, isso porque vai permitir que essa planta ela consiga chegar em um lugar que normalmente ela não conseguiria chegar, a um lugar mais distante, porque muitas vezes a espécie que come o fruto, ela vai pegar o fruto, vai sair comendo, né? Ou então vai levar para outras regiões para comer em um lugar mais seguro,
e vai jogar essa semente em outras regiões, vai permitir então que essa planta consiga alcançar regiões que antes elas não habitavam, né? Então o fruto ele é uma, vamos dizer assim, ele é uma atrativo aos disseminadores da semente, né? E aí tem uma diferença entre fruto e fruta. A diferença é básica. Fruta é o fruto que é comestível à espécie humana. Então todo fruto que é comestível à espécie humana é chamado de fruta. E aí vem propriamente dito a semente. Então, assim como as flores, a semente também ela abrange algumas coisas em específico, vamos dizer assim. A semente da angiosperma ela é própria, ela é única, ela é diferente, vamos dizer assim, das gimnospermas. Ela é o único, né? Lembre-se que semente ele é um embrião diferente de todas as espécies, de todos os outros grupos de embriões do planeta, porque eles são considerados, né, a semente das angiospermas, elas têm uma estrutura 3N. O que é uma estrutura 3N? Ela tem uma formação triploide, é isso mesmo. Elas são, né, vamos supor que uma planta adulta ela seja, né, ela esteja lá 46 cromossomos. Então a semente ela vai possuir, né, misericórdia, 46 mais 23 79. Ela vai possuir 79 cromossomos, certo? Então veja que ela é as angiospermas, ela é o único ser, né, na face da Terra que possui uma estrutura 3N. Então, se você ver em algum lugar, não sei o que possui, que é triploide, possui estrutura 3N, você já sabe, né, uma questão que está se referindo a angiosperma. Caso não esteja se referindo a angiosperma, ela é completamente equivocada, certo? Então, a angiosperma é a única estrutura, eu gosto de frisar isso, é o único ser vivo na Terra que possui uma estrutura 3N, uma estrutura triploide, certo? Um zigoto, vamos dizer assim, né? Um embrião, propriamente dito, 3N. Certo? Então, a semente, né? Vamos começar a falar um pouco, né? A semente, ela é, como eu já tinha dito, ele é o zigoto, ele é um embrião da planta. Ela é originado através da fecundação do grão de pólen com o óvulo. No momento que há a fecundação, começa a surgir, né, começa a nascer, né, a crescer essa semente. Essa semente, então, é o zigoto. Então, ou o embrião. Então, ainda dentro lá da fecundação, né, ainda dentro lá do óvulo, o grão de pólen ele faz uma dupla fecundação, certo? Isso significa dizer que o grão de pólen, antes de fazer a união dos gametas, antes de fazer a cariogamia, né, ele sofre uma mitose, ou seja, ele se divide, o grão de pólen se divide em dois, certo? E esses dois, vamos dizer assim, esses dois grão de pólen, né? Antes era um, ele lá dentro da célula já, né? Lá dentro do óvulo, esse grão de pólen, esse gameta masculino, ele vai fazer uma mitose, vai se transformar em dois. E esses dois embriões vão fecundar ao mesmo tempo, né, o gameta feminino. E aí veja, né, que cada gameta ele possui metade dos cromossomos. Então, 23
do óvulo, mais 23 de um grão de pólen, mais 23 vai formar lá 79, não é isso? Então eles vão ter, se essa planta tivesse, em sua forma adulta tivesse 46 cromossomos, agora ele vai ter 79. Então a semente ele vai ter 79. Isso, gente, eu estou supondo, né, que uma planta tenha 46 cromossomos na sua fase adulta. Seja diploide na sua fase adulta, sua fase adulta ele é diploide, ele tenha 46 cromossomos. Então a sua semente ele vai ter 79 cromossomos, né, em vez de 46, certo? E aí, gente, não significa dizer que esses 79 cromossomos ele vai dar origem a um C de 79 cromossomos, certo? Porque se fosse assim, a planta só ia se multiplicar, a quantidade de cromossomos. Na verdade, parte desses 23 cromossomos, vamos dizer assim, né? Um terço desse cromossomo, né? Ele vai ser utilizado para formar uma estrutura, né? Já que as plantas as plantas, ela não, assim como os animais, ela não possui vitelo, certo? Vitelo é a estrutura que nutre, né? São proteínas que nutrem o zigoto, que nutrem o embrião lá dentro da evolução, da segmentação, né? Da gestação dos animais, vamos dizer assim, certo? Então, todo animal ele possui vitelo, mas a planta não possui vitelo, certo? Então, parte desses cromossomos, um terço desses cromossomos, né? Ele vai ser utilizado para a formação da endosperma e do cotilodeno, certo? Então, lembre-se, parte desses cromossomos, um terço desses cromossomos vai ser utilizado para a formação da endosperma e do cotilodeno. A endosperma e o cotilodeno são fontes, são reservas de energias. Apesar de terem nomes diferentes, ambas servem de energia, né? A endosperma, a diferença é que o endosperma é uma reserva de energia do grão enquanto ele estiver inativo, enquanto ele não for germinado, certo? Então a endosperma ele vai servir para nutrir aos poucos esse grão. Então esse embrião ele só vai permanecer vivo por causa da reserva de energia da endosperma, certo? Então a endosperma serve de uma reserva de energia, ele vai nutrir, são basicamente feitos de carboidratos também, né? Esse carboidrato ele vai carboidratos e proteínas que vai nutrir o embrião, né, a semente, durante a sua fase inativa. Então, dentro lá do grão de feijão, lá dentro do grão de milho, ele tem uma região chamada endosperma. Esse endosperma ele vai nutrindo esse grão, ele vai nutrindo. Logicamente que em algum momento, né, geralmente demora, mas em algum momento esse grão ele vai perder toda a sua estrutura, todo o seu endosperma, né, toda a sua reserva de energia e vai morrer. Então, se a semente não for germinada, ela vai secar e vai apodrecer, vai morrer. Então, o que mantém vivo a semente, o que mantém ela viva é justamente o endosperma, certo? Essa reserva de energia. Mas vamos supor agora que essa semente ela caiu no solo, encontrou situações apropriadas para o seu crescimento, né? Encontrou a situação apropriada para o seu crescimento e germinou. No que ela germina, entra em ação a cotilodeno, que eu vou explicar no próximo slide. Então, eu quero que vocês entendam que existe dois tipos de cotilodeno. Existe as plantas monocotilodênica e as plantas dicotilodênica, certo? As monocotilodênicas
são... Aqui dá melhor. Então, aqui é a endosperma, tá vendo? Isso aqui é um milho e isso aqui é um grão de feijão. Então, aqui a endosperma, esse amarelo aqui, nesse grão de feijão é a endosperma. Nesse aqui, essa parte aqui é a endosperma. E essa parte aqui, mais amarronzada, é o cotilodeno. Nessa parte aqui do feijão, no meio aqui, nessa parte amarelada aqui, mais próximo dessa união aqui, está o cotilodeno do feijão, certo? Então o cotilodeno, as monocotilodêneas são o exemplo do grão de milho. Por quê? É uma estrutura única. Veja, é basicamente o seguinte: o milho, ele não se abre como feijão. Veja que o feijão, né, ele consegue se abrir, ele tem duas bandas, vamos dizer assim. Então, os monocotilodêneos são sementes que não tem bandas, que não conseguem se abrir, que é o caso do milho. Agora o feijão, veja que ele é dicotilodêneo. Por quê? Porque ele tem dois cotilodêneos, um de um lado de uma banda e outro do outro lado da banda. Então é basicamente isso. Monocotilodêneo, ele é um grão único. Então ele tem um cotilodêneo só. E dicotilodêneo geralmente não. A semente ele é dividida em duas bandas, que é o caso do feijão. Então parte do cotilodêneo está em uma banda e parte está na outra banda da semente. E isso resulta, né, tem um resultado final no crescimento da planta. Porque o cotilodênio, né, ao contrário da endosperma, ele age justamente na germinação. Então, vamos supor que agora a semente ele caiu no chão, encontrou no solo, encontrou situações adequadas e vai germinar. Então, o que faz germinar, o cotilodênio, ele justamente serve na reserva da germinação. Ele fica guardadinho, esperando a situação adequada para germinar. Então, o cotilodênio, ele é a reserva da germinação. É ele que impulsiona a germinação. Veja que toda planta, quando nasce, ele sai um galinho e logo cresce as folhas. Por que logo cresce as folhas? Justamente por causa disso. As folhas são a fonte de energia fotossintética da planta. Então a primeira coisa que ela precisa crescer uma das primeiras coisas que ela precisa crescer, primeiro a raiz. Veja que primeiro sai um pequeno galhozinho, né? Aí sai as raízes e logo sai as folhas. Então é o cotilodênio que vai dar essa fonte de energia para crescer a raiz, primeiro crescer o caulezinho, depois crescer as raízes, depois crescer as folhas. Porque toda planta ela precisa de duas estruturas básicas: a raiz para obter sais minerais e água, e a folha para realizar fotossíntese, certo? Então é o cotilodênio que vai ajudar a impulsar na germinação. Ele ajuda na germinação, é a reserva de energia que impulsiona a germinação. Eu não li até aqui, ó, tem até o nome desse galhozinho. Então, ou aquele galhozinho que se chama hipocotilo. O hipocotilo é justamente aquele galho, aquele primeiro galhozinho, aquela primeira gêmula, né? O nome é basicamente esse, né? A primeira gêmula, aquele galhozinho, é chamado de hipocotilo, certo? E esse hipocotilo, ele vai formar as raízes e depois vai formar as folhas. No momento que nascem as folhas, a planta agora não depende mais do cotilodênio para sua sobrevivência, porque ele vai produzir sua própria reserva de energia através da fotossíntese. Então, a semente precisa ter cotilodênio suficiente para nascer a primeira folha. No momento que a planta não tem cotilodênio suficiente para nascer a primeira folha, ela vai morrer, que é a folha que vai substituir, então, né, vai começar a fazer fotossíntese, e a partir do momento que ela faz fotossíntese, o cotilodênio não tem mais função. Geralmente nesse momento também que ele esgota, sua reserva de energia é rápida, ao contrário da endosperma, que vai produzindo aos pouquinhos e vai
segurando, deixando a semente viva por muito tempo. O cotilodênio é uma explosão muito rápida de reserva de energia, ele gasta muito rápido, porque na verdade germinar é um gasto de energia tremendo, ele precisa sair e rapidamente essa planta começa essa gêmula, né, esse hipocotilo, ele começa a sair as raízes em busca da formação das folhas. No momento que nascem as folhas, o cotilodênio então ele deixa de ter função, né? E aí a função vai ser a função de produzir carboidrato, vai ser justamente através das folhas. E aí vem o ciclo reprodutivo das angiospermas, que na verdade eu falei ciclo reprodutivo de modo que eu fui falando do ciclo reprodutivo quando eu fui explicando as estruturas da angiosperma. Então vai ser meio repetitivo aqui, né? Mas é bom frisar. A primeira coisa é justamente, né, a produção do grão de pólen. Então a produção do grão de pólen vai ser originado lá no androceu, certo? O androceu ele vai produzir esses pólen, ele é um pedestal, é um arraste que produz esse grão de pólen. Esse grão de pólen vai chegar no gineceu através dos polinizadores, certo? Esse grão de pólen ele vai fazer o tubo polínico, né? Ele vai novamente fazer aquele tubo polínico, vai fecundar a semente. Uma vez que ele fecunda a semente, ele vai fecundar a semente, não, desculpa. Ele vai fecundar o óvulo. Uma vez que ele fecunda esse óvulo, vai nascer a semente. E essa semente é justamente o embrião. Essa semente pode ter o fruto ou não, né? Não importa. Essa semente ele vai cair no chão, né? E vai germinar, certo? Mas antes de cair no chão, lembre-se que antes de a semente ser de originar propriamente dito a semente, lembre-se que ele ocorre uma dupla fecundação. Então, antes da cariogamia, o que é a cariogamia? A união dos núcleos. Então, antes da cariogamia, esse grão de pólen lá dentro do óvulo ele vai sofrer uma mitose. Então, ele vai se transformar em dois. E esses dois grãos de pólen, né, exatamente iguais, vão unir o seu núcleo com vai ocorrer a cariogamia, vai unir o seu núcleo com o óvulo e vai nascer uma semente 3N, sendo que 1/3 desses cromossomos vai ser utilizado na reserva de energia, ou seja, na formação da endosperma e na formação do cotilodênio. Então ele vai cair no solo, vai germinar, formar uma planta jovem que vai formar uma planta adulta, certo? E aí vem alguns tipos de reproduções assexuadas das angiospermas, certo? Então as angiospermas ela pode fazer alguns tipos de reprodução assexuadas também, certo? Não só a reprodução sexuada. Lógico que uma delas eu já falei para vocês, que é a autofecundação, mas existem outros tipos de reprodução assexuada, certo? E esse tipo de reprodução assexuada não é um mecanismo propriamente dito das plantas, mas foi um avanço, vamos dizer assim, um avanço da tecnologia humana sobre as plantas, né? Um avanço da biotecnologia, né? Então o ser humano ele foi descobrindo e outras foram modificando as plantas até eu conseguir a planta no propósito que ele acha que tem que ser para manipular as plantas num propósito de acordo com o seu propósito, certo? Então o que eu quero dizer com isso é que geralmente as plantas não conseguem fazer esse tipo de reprodução sexuada sozinho, eles não fazem sozinho, certo? Precisa de um auxílio de um ser humano para fazer. E a primeira dela é a estalquia.
Estalquia nada mais é, gente, que a característica de algumas plantas, não são todas, né? Mas é quando você corta um galho da planta, pega esse galho e coloca dentro da terra, certo? Então esse galho, ele vai primeiro, né? Dentro desse galho ele tem reserva de energia, ele tem, lembre-se lá do xilema e do floema. Então lá ele vai ter seiva bruta e elaborada. Então essa seiva acumulada nesse galho vai justamente servir como fonte de energia para rapidamente nascer as raízes e nascer a folha. Então, da onde vem essa energia para nascer as folhas? Vem justamente da seiva, certo? Então, nos galhos ele possui seiva. Por isso que você não pega também um galho fino para fazer estalquia. Você pega um galho de média espessura, certo? Pode ser muito grosso também, porque aí não vai produzir raiz suficiente para poder manter essa planta, certo? Então vai pegar um galho de média estatura e com muita quantidade de seiva e vai enterrar parte desse galho. A parte enterrada desse galho vai originar as raízes, rapidamente vai originar as raízes. E a parte superior desse galho vai originar as folhas. Então essa planta que vai nascer é exatamente igual à planta de origem, né? O galho de origem, a planta da onde foi retirado o galho. E aí vem uma outro tipo de reprodução sexual, se chama mergulhão, que é simples, consiste em você pegar um galho de uma planta, enterrar esse galho, certo? Enterrar parte desse galho, não é enterrar todo, é você pegar o galho, como mostra aqui a figura. Você vai pegar o galho, enterrar parte desse galho, né? Pregar, né? Fixar esse galho na terra. O que vai acontecer? Esse galho que foi fixado na terra, ele vai começar a produzir raízes, certo? Né? E a outra parte do galho, ele vai começar a produzir, ele vai ter folhas, né? Naturalmente. Então, quando você partir esse galho aqui, né? Separar esse galho vamos dizer assim, da árvore mãe, ele vai ter condições de se sustentar sozinho, porque ele já nasceu raiz. Então você enterra um galho. Esse tipo de reprodução é possível em qualquer planta, certo? Então qualquer planta que se você enterrar um galho, esse galho ele vai começar a produzir raízes. No momento que produz raízes, quando você separa esse galho da planta mãe, vamos dizer assim, aqui é a planta mãe, esse novo galho ele vai ter condições suficientes para se manter sozinho. E aí vem a aupoquia. A aupoquia é o seguinte, também ocorre de maneira geral, é possível fazer de maneira geral em qualquer planta. É justamente simular, basicamente parecido com o mergulhão. Você vai pegar terra, certo? Aqui ele fez com papel filme. Vai pegar a terra, vai enrolar a terra em um galho, terra fértil, né? Naturalmente, né? Com muita matéria orgânica. Geralmente ele pega uma terra bem orgânica, né? Uma terra boa para o crescimento de raiz. Ele vai pegar uma terra boa, geralmente ele também bota um NPK, né? Que é um tipo de fertilizante. Bota NPK nessa terra. E aí ele pega e amarra com saco ou com um papel filme aqui no caso, essa terra em um determinado galho. O que vai acontecer com esse galho? Vai nascer raízes nesse determinado galho. Aí depois ele pega, né? Depois que esse galho estiver repleto de raízes, ele vai pegar, vai partir esse galho aqui, separar o galho da planta mãe, vai enterrar esse galho, e esse galho, esse segundo galho aqui, ele vai enterrar, e esse galho que foi enterrado vai dar origem a outra planta. E tem então a enxertia. Enxertia
eu posso com toda certeza dizer que é o ápice, né, da biotecnologia. Claro que ele não é uma ciência, não é uma ciência nova, né, porque os antigos chineses já faziam enxertia, mas hoje a enxertia na Embrapa principalmente no órgão da Embrapa, ele é constante e eles conseguem fazer coisas extraordinárias. Por exemplo, um único pé nascer laranja, limão e tangerina, certo? Então eles conseguem fazer algo extraordinário através da enxertia. E como é que funciona a enxertia? Primeiro você vai pegar uma planta, né, vai cortar um pedaço desse galho da planta. Esse pedaço desse galho ele vai ser chamado de cavalo, certo? Então o cavalo tem que ser uma planta jovem, não pode ser uma planta adulta, certo? Uma planta jovem em que o caule ainda está verde, né? O caule dele está verdinho ainda. Ele vai cortar esse galho aqui no meio. Ele vai fazer um corte, né? Esse galho que está, essa planta que está enterrada na terra, ele vai cortar toda a planta, na verdade, e vai deixar só o cavalo, que ele chama de cavalo, e vai introduzir um outro galho aqui dentro, certo? Esses galhos, ele vai colar esse galho com uma fita, né? Aqui ele está usando uma fita especializada para isso, mas você pode colar com uma fita que não descole com contato com a água, né? Com aquelas fitas, enfim, aquelas fitas de tampar buraco de barco, você pode fazer também. Enfim, uma fita que não descole com contato da água. Eles vão colar e com o tempo esses galhos eles vão se unir, a seiva de uma vai passar para a outra e aí eles vão se unir literalmente. No momento que se unir, a gente vai ter duas plantas. Então eu posso ter um cavalo de uma espécie, por exemplo, um cavalo de laranja, e a planta que eu botei em cima ser de limão. Ou seja, essa planta vai produzir limão e laranja ao mesmo tempo, certo? Claro que elas têm que ser da mesma família, né? Porque senão a enxertia não vai ocorrer de maneira correta, né? Não vai ocorrer a enxertia, não vai ocorrer a união dos galhos, certo? Então são plantas que têm que ser da mesma família, certo? Da família cítricas, por exemplo, né? Que é o caso da laranja, limão e tangerina. Isso eles conseguem fazer isso, conseguem ter pé que forme 3 tipos de fruto, certo? E é isso. É basicamente isso. Eu agradeço pela atenção de vocês e obrigado.